Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, vamos estudar hoje o capítulo 5 de Mateus, verso 4. Estudamos até agora o verso 1, 2 e 3. Vamos estudar nesse vídeo sobre o verso 4, que diz assim: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Antes de iniciar nosso estudo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. Bom, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Lembrando o Sermão do Monte, Cristo não está se referindo aqui às coisas terrenas, mas sim às coisas espirituais. Bem-aventurados que choram, os pobres de espíritos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, são qualidades daqueles que nasceram de novo, foram regenerados por Deus, nasceram de Cristo e por isso não tem mais prazer nessas coisas. Então tem a ver com coisas espirituais, não com coisas materiais. Os que choram aqui não são os que choram porque tropeçaram e se machucaram. Não são os que são sentimentais demais e quando vê um filme triste choram. Não tem nada a ver com isso. Nem com quem perdeu um ente querido e por isso está chorando e sofrendo. Não é isso que está tratando aqui. Bem-aventurados que choram são aqueles que choram por causa do pecado, por causa da injustiça, por causa da corrupção do mundo. São aqueles que vê o pecado agora não mais com seus olhos carnais, mas vê o pecado com os olhos de Deus, pois nasceram de Deus, têm a natureza de Deus, o Espírito de Deus, então enxergam o pecado como Deus enxerga, vê o pecado como Deus vê. E como Deus vê o pecado? Deus vê o pecado da seguinte forma. Salmo 5, verso 5, diz assim, parte B. Deus odeia todos que praticam o mal. Todos que praticam o mal, ou seja, Deus odeia os malfeitores. Deus odeia os pecadores. Tem uma famosa frase que diz, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas na verdade não. Deus odeia o pecado e odeia todos que praticam o mal. Todos que praticam o pecado, ou seja, Deus odeia também o pecador. Pois não tem como punir o pecado sem antes punir o pecador. Por isso Cristo morreu. Por isso foi preciso que alguém morresse. Porque o salário do pecado é a morte. Quem comete o pecado é o pecador. Então não tem como punir o pecado sem antes punir o pecador, que é também culpado, que é totalmente culpado por seus pecados, pois cometeu de livre e espontânea vontade. Bem-aventurados que choram por causa do pecado, porque vê agora o pecado como Deus o vê, e trata o pecado como Deus o trata. Ou seja, o pecador, aquele que nasceu de novo, que foi regenerado por Deus, quando ele tropeça, porque agora ele não vive mais em pecado, não é mais escravo do pecado, é filho de Deus, pois crê em Cristo, nasceu de Deus, foi comprado pelo sangue de Cristo. Não foi com prata nem com ouro, mas com sangue de Cristo. Pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Cristo morreu. Agora, quando ele tropeça e peca, ele não tem mais prazer no pecado. Ele não ama mais o pecado. Porque Deus é amor, então Deus odeia o pecado. Deus odeia a injustiça. Deus é justo, ele odeia a injustiça. Deus é puro, é santo, então ele odeia a impureza. Então, agora o pecador que nasceu de Deus, quando ele tropeça e peca, ele não tem mais prazer no pecado. Ele não se deleita mais no pecado, mas se deleita em Cristo. Ele corre para Cristo, aos pés de Cristo e chora. É desses que choram que Cristo está falando aqui. Bem-aventurados que choram, não porque tropeçaram, porque estão sofrendo ou porque algo de ruim aconteceu, mas choram por causa do pecado. Por causa da sua natureza pecaminosa, por causa da injustiça, quando estão de frente de uma injustiça, quando estão injustiçados, quando vê alguma injustiça cair sobre alguém, eles choram, porque não tem mais prazer na maldade, não tem mais prazer na injustiça, porque agora vê o mundo como Deus vê e trata o pecado como Deus trata. É isso que significa ser bem-aventurados, os que choram. E bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. A bem-aventurança, que significa felizes, mais do que felizes, está no consolo. Temos essa certeza que se choramos por causa do nosso pecado, porque Paulo diz o bem que eu quero fazer eu não consigo, Romanos 7, mas o mal que não quero acabo fazendo, não eu, mas o pecado que habita em mim. Quando praticamos o pecado, quando erramos, quando tropeçamos, não temos mais prazer no pecado, porque Deus também não tem prazer no pecado. Deus odeia o pecado, por isso nós odiamos o pecado. Deus odeia a injustiça,
Por isso nós odiamos a injustiça. Lembrando, o ódio de Deus não é como o ódio do ser humano, um ódio egoísta e mesquinho, mas o ódio de Deus é baseado no seu caráter. Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro, Deus é amor. Se Deus é justo, ele odeia a injustiça, ele não tem prazer na injustiça. Então nós que nascemos de Deus, que temos a natureza de Deus, que temos o Espírito de Deus selado dentro de nós, eleitos, escolhidos, temos que ver o mundo, vemos o mundo como Deus vê. Enxergamos o pecado como Deus enxerga. Deus odeia o pecado, também nós odiamos o pecado. O nosso consolo está, nossa bem-aventurança está no consolo. Porque aqueles que choram por causa da injustiça, por causa do pecado, serão consolados. Apocalipse diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima. E não haverá mais dor, nem pranto, nem choro. Essa é uma promessa que está escrita na Bíblia e é uma certeza para todos aqueles que creem em Cristo. Todos que creem em Cristo, que choram hoje por causa da injustiça, por causa do pecado, eles serão consolados. Irmãos, essa é a nossa certeza. Essa é a garantia que Deus nos dá, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Podemos ser injustiçados, podemos ser perseguidos, podemos ser caluniados, podemos ser até mortos por causa da palavra de Deus, por causa de Cristo Jesus, mas nós seremos consolados. Que essa palavra possa iluminar seu coração, a sua mente, reavivar o amor que você tem por Deus, talvez está apagado por causa da corrupção, por causa do rumo que o mundo está seguindo. Talvez você está fraco na fé, se desviou da fé, está vivendo hoje uma vida pecaminosa, voltou a ser escravo do pecado. Cristo hoje te chama por meio da sua palavra, por meio desse vídeo, que bem-aventurado, feliz de verdade, não é aquele que está sorrindo agora, porque está na balada, porque está na prostituição, porque está vivendo na idolatria, na avareza. Não, bem-aventurado, mais do que feliz, é aqueles que choram por causa da injustiça, é aqueles que sofrem, são perseguidos por causa de Cristo, por causa da palavra, porque esses serão consolados. Sabemos de uma coisa, a Bíblia é um livro de promessas que promete o seguinte: você vai ser salvo se você crer, mas também ela promete o seguinte: você será condenado se você não crer. Então, se os que creem em Cristo serão consolados, os que não creem, o que acontecerão com eles? O que sucederá deles? Quando Cristo vier, nós seremos consolados, porque cremos nele. Sofremos aqui, porque ele também sofreu. Fomos perseguidos, porque o mundo odeia Deus, o mundo odeia Cristo, o mundo odeia tudo aquilo que é certo, porque hoje em dia, no século XXI, o que é certo não é mais certo. O errado agora é o certo. E quem não concorda com isso é martirizado. Se você não concorda com o que o mundo prega, com o que o mundo ensina, com a teologia do mundo, você é o errado da história. Então, o que vai acontecer com aqueles que não creem em Cristo? A Bíblia diz que eles serão lançados no fogo que não se apaga, no lago de fogo de enxofre, e ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Nós seremos consolados, eles irão chorar, irão ranger os dentes de tanta dor, porque lá no inferno o tormento não acaba, não tem fim, tudo é eterno. Assim como nós seremos consolados, seremos felizes eternamente, aqueles que não creem em Cristo sofrerão eternamente. Essa é uma verdade. Quer você queira ou não, você acredite ou não, quando morrermos ou quando Cristo vier, essa verdade, essa realidade, esse mundo espiritual vai se tornar tão real, tão concreto quanto o mundo hoje, quanto a luz do sol hoje. Hoje em dia, feliz e bem-aventurado é aquele que tem dinheiro, é aquele que é mais esperto do que o outro, aquele que passa a perna em um, que se aproveita da bondade de um, de outro. É isso que o mundo prega. O mundo é do mais esperto, porém a eternidade é daqueles que creem em Cristo. Nós podemos sofrer hoje, mas seremos consolados. E você, se não crê em Cristo, você pode estar sorrindo hoje, pode estar feliz hoje, mas você sofrerá eternamente, porque você pecou, você viveu uma vida de pecado contra um Deus que é eterno. Deus é santo e justo.
Se Deus é santo e justo, ele tem que punir aquilo que é errado. Ele não pode passar a mão na cabeça e deixar para lá. Ele tem que fazer o que é certo, o que é justo. Agora imagine eu, um pecador, vivendo em pecado, que não está nem aí para Deus, diante de um Deus injusto. O que acontecerá comigo? Bom, o mundo pecou e viveu na injustiça durante anos. E Deus enviou um dilúvio na época de Noé e matou toda a humanidade. Mas teve misericórdia, deixando Noé e sua família. Quando Cristo vier, não haverá misericórdia para aqueles que não creem em Cristo. Aqueles que creem serão consolados, mas os que não creem sofrerão eternamente. No inferno não é o diabo que manda. Nós temos uma ideia errada sobre o inferno. Olhamos para a Bíblia e enxergamos ali o inferno de Dante, o inferno medieval, que não tem nada a ver com as escrituras. Quem manda no inferno não é o diabo. Não é o diabo que tortura as pessoas no inferno. Mas quem tortura as pessoas no inferno é o próprio Deus, porque no inferno está a justiça de Deus, a ira de Deus. A ira de Deus está sendo derramada no inferno. É lá que todos pagarão pelos seus crimes e pecados. Mas hoje, agora, enquanto você está vivo, enquanto você tem oportunidade, Deus está te dando uma nova chance de abandonar o pecado e de ser regenerado por Ele. Nascer de novo, começar do zero. Deus está te oferecendo hoje a salvação. Porém, o tempo da salvação chegará ao fim. E o dia da vingança de Deus vai vir sobre os pecadores. E o Salmo 105, verso 5 diz: Deus odeia todos que praticam a maldade. Agora imagine um Deus santo derramando toda a sua ira sobre um pecador, sobre pecadores. O cálice da ira de Deus se encheu e para aplacar a ira de Deus foi preciso que um homem morresse por toda a humanidade. Todos pecaram, mas para Deus não matar toda a humanidade, para satisfazer a justiça de Deus, porque Deus é santo e justo, Cristo teve que morrer no lugar de todos nós, para nos dar a chance, para nos dar o direito de sermos filhos de Deus e não inimigos de Deus. Mas a única forma de você tomar posse dessa salvação é crendo em Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém tem direito de chegar a Deus, ninguém pode ter acesso a Deus, ao Santo dos Santos, se não for por Ele. Ele é o caminho, é o único caminho, único, não tem outro caminho. Então, bem-aventurado aqui não é aqueles que choram por causa de uma adversidade qualquer, ou porque vê um filme e ficam tristes com a cena do filme, não. Bem-aventurado aqui são aqueles que choram por causa da injustiça, por causa do pecado. São aqueles que nasceram de Deus, porque esses serão consolados. E eu chamo você hoje a crer em Cristo Jesus, a conhecê-lo e ser conhecido por Ele, a se tornar filho de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Não precisa fazer nada, não precisa fazer sacrifícios, não precisa dar todo o seu dinheiro, não precisa fazer nada disso. A única coisa que você precisa fazer é crer. Somente crer. Crer em quem? Crer no pastor, no bispo, no apóstolo? Não. Crer em Cristo Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Porque Ele é santo e justo. E mesmo sendo santo e justo e tendo o direito de matar e destruir toda a sua criação, Ele não fez isso. Mas Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu único filho. Ele não tinha mais outro filho, só tinha um. Ele deu o seu único filho por mim e por você, pecador. Lembra do publicano que era tão pecador que não conseguia nem olhar para Deus, nem levantar os olhos ao céu, porque o pecado o condenava, ele estava triste. Mas ele disse o seguinte: tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. E se você se arrepender, se você crer em Cristo Jesus, todos os seus pecados serão cancelados. E você receberá agora a nova natureza, a natureza de Cristo. Você vai nascer de Cristo, não mais de Adão que pecou e caiu, mas de Cristo, o segundo Adão, que foi tentado em condições piores e escassas do que Adão. Adão foi tentado no jardim, tendo frutas e tudo do bom e do melhor para ele comer, de graça. Mesmo assim, ele quis comer a fruta que Deus disse para ele não comer, ele e Eva.
Cristo foi tentado no deserto, onde não tinha fruta nem nada para ele comer, com fome, 40 dias jejuando, e ele não pecou. Ele venceu o pecado. Não venceu por ele mesmo, porque ele precisava vencer ou provar alguma coisa, não. Ele venceu por causa de mim e por causa de você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus. Se você crê nele, você receberá a vida eterna. Amém? Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.